Olá! Bora mergulhar num cantinho bem específico, mas super interessante, do nosso direito das coisas? Hoje a gente vai desvendar o que é o tal do direito real de uso e por que ele ainda é relevante. Para a gente começar a entender o que é o direito de uso, ajuda muito pensar numa pergunta que vai direto ao ponto. A gente vai comparar ele com um conceito que, olha, talvez seja bem mais familiar para todo mundo. Então vamos lá para a definição mais formal. O direito de uso, basicamente, é um direito real sobre uma coisa que não é sua, né? Ele permite que uma pessoa use o bem e até receba os frutos dele, mas, e aqui está o pulo do gato, só na medida do necessário para a subsistência dela e da família. Por isso que o pessoal chama de usufruto restrito, ou, um apelido mais curioso, usufruto anão. Guarda bem essa ideia de limitação porque ela é a chave de tudo que a gente vai ver aqui. Bom, e o nosso roteiro de hoje é esse aqui. A gente vai ver o que é esse usufruto restrito, a diferença entre usar e pegar os frutos, qual é esse limite das necessidades, as características, os deveres de quem usa e, por fim, como ele acaba. Bem completo. Beleza, então. Para começar, vamos localizar o direito de uso no mapa do direito civil. É importante saber que ele está lá na caixinha dos direitos reais sobre coisa alheia. Tudo bem certinho no nosso Código Civil. Olha só essa tabela, ela deixa tudo bem claro. De um lado, tem o direito sobre a coisa que é sua, que é a propriedade, o domínio total. Do outro, tem os direitos sobre a coisa dos outros. Aí entra o usufruto e o nosso tema de hoje, o uso. Ou seja, a gente não está falando de ser o dono da coisa, mas sim de ter um direito bem específico e limitado sobre algo que pertence a outra pessoa. E aqui, gente, está o artigo que é a pedra fundamental para entender isso. O 1413 do Código Civil. Ele diz com todas as letras que a gente aplica as regras do usufruto para o uso, mas só no que não for contrário à natureza dele. Ou seja, o usufruto é a regra geral, mas o uso tem suas próprias particularidades. E são essas diferenças que fazem todo o instituto ser tão único. Ok, agora a gente chega na distinção que é, na minha opinião, a mais importante de todas. É aqui que a gente entende na prática por que ele ganhou aquele apelido de usufruto anão ou restrito. Dá uma olhada nessa comparação. No usufruto, o titular tem o direito de usar, o jus utendi, e o direito de gozar dos frutos, o jus fruendi, de forma bem ampla. Ele pode, sim, enriquecer com os frutos daquele bem. Já no direito de uso, a história é outra. O titular tem o direito de usar, claro, mas o direito aos frutos é super limitado. Ele só pode pegar o que for estritamente necessário para as necessidades dele e da família. O foco aqui não é econômico, não é o lucro. É um caráter muito mais assistencial, social. Tô beleza. Se tudo gira em torno do limite das necessidades, a pergunta de $1 milhão é: como é que a lei define o que é necessidade? O que é necessário para uma pessoa e o que não é? Bom, o Código Civil, lá no artigo 1412, dá o caminho das pedras. E a resposta é que não existe uma fórmula matemática para isso. A lei diz que as necessidades são avaliadas de acordo com a condição social da pessoa e o lugar onde vive. Sabe o que isso significa? Que a análise é caso a caso, é super flexível, é um conceito aberto bem parecido com o que a gente vê no direito de família na hora de fixar uma pensão alimentícia, por exemplo. E olha que interessante, a lei não para por aí. Ela define quem entra nesse conceito de família para fins do direito de uso. E não é só um núcleo familiar óbvio, não. Inclui o cônjuge, os filhos solteiros e, atenção, até as pessoas do serviço doméstico. É uma visão bem ampla de família, né? Certo. Com essa base toda que a gente construiu, agora fica mais fácil juntar as peças do quebra-cabeça e entender as características essenciais do direito de uso. Vamos lá. Primeiro, ele é temporário, ou seja, tem um prazo para acabar ou acaba com a morte de quem usa. Segundo, é indivisível, não dá para fatiar. Terceiro, é intransmissível. A pessoa não pode vender ou doar esse direito para outra. Quarto, é personalíssimo, foi feito para aquela pessoa específica. E, por fim, tem esse caráter assistencial e só pode ser dado para pessoas físicas, não para empresas. Percebe o padrão? Tudo aqui grita que ele não é um negócio, não é comercial. É um direito com uma função social muito clara. E apesar de poder ser aplicado a bens móveis ou imóveis, tem um exemplo que é o clássico dos clássicos, aquele que todo livro de direito civil cita, o direito de uso de um jazigo perpétuo para enterrar os membros da família. Esse exemplo é perfeito porque ele mostra a essência da coisa, um uso familiar, pessoal, sem nenhum objetivo de lucro. Bom, mas nem tudo são flores, né? Ter o direito de usar também traz junto uma série de responsabilidades. Então vamos dar uma olhada nos deveres de quem é o usuário.
A lista é bem direta. A pessoa tem que fazer um inventário dos bens quando recebe, prestar uma garantia, se o dono exigir, tem também que avisar o proprietário se der algum problema no imóvel, não pode impedir que ele fiscalize, e o mais básico de todos, tem que cuidar da coisa como se fosse dela. Tudo isso, claro, para proteger o patrimônio do proprietário. É o equilíbrio entre o direito de usar e o dever de conservar. Ok, e pra gente fechando o nosso ciclo, falta falar de como o direito de uso acaba. Afinal, a gente já viu que ele é temporário por natureza, né? As causas de extinção são, em sua maioria, bem parecidas com as do usufruto, o que faz todo sentido. Acaba com a morte do usuário, se ele renunciar ao direito, se o prazo que foi combinado terminar, ou, claro, se a coisa for destruída, ou se o usuário virar o dono do bem, que é o que a gente chama de consolidação. E por último, se o usuário cometer uma falta grave. Tudo bem lógico. Mas tem uma causa de extinção que gera uma discussão muito boa no meio jurídico. E é um daqueles casos que mostram que o direito não é uma ciência exata. A questão é a seguinte: o direito se extingue pelo não uso? E aí o debate se abre, tem uma corrente com juristas importantes que diz que sim. Se a pessoa não usar o bem por 10 anos, o direito acaba, aplicando a mesma regra do usufruto. Mas, do outro lado, tem outra parte da doutrina que diz que não, que essa seria justamente uma daquelas naturezas diferentes que o Código Civil fala e que, portanto, essa regra do usufruto não se aplicaria ao uso. É um debate clássico daqueles que a gente adora no mundo acadêmico. Então, o que a gente tira de tudo isso é que o direito de uso pode até ser um instituto que a gente não vê todo dia na prática, mas ele é juridicamente muito significativo. A existência dele é uma prova da capacidade que a nossa lei tem de criar direitos super específicos e com uma finalidade social muito clara. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. No mundo moderno, com tantas ferramentas como contratos de aluguel, comodato, será que esse usufruto anão ainda tem um propósito social relevante? Qual o espaço dele hoje? É uma boa pergunta para a gente continuar refletindo.